Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Meus queridos, qual é mesmo? Vocês se lembram do tema da novena de hoje? Se lembra do tema? Quem se lembra? Eu estou lembrando agora, hein? Qual é? Ele disse: Eu sou vosso mestre e vós, e todos são irmãos. Por que Jesus disse essa frase para os discípulos dele? Por que ele disse essa frase? Você pegar lá o capítulo 23, não é isso? São Lucas, está ali, tá? São Lucas, capítulo, não está ali, tá? 23, né? Versículo, eu li lá, mas no número não guardo muito. Um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Por quê que ele está dizendo isso? Olha, ele está dizendo isso nesse capítulo. Quem está à volta de Jesus? Com quem Jesus está tratando ali naquele momento? De um lado, ele tem os discípulos dele. Todos os discípulos, 12 discípulos dele, que o seguem. E ele está ensinando os discípulos, dando uma catequese para os discípulos, ensinando como eles devem ser, né? Como ele quer que os discípulos sejam, que a igreja que tem o seu princípio na comunidade dos discípulos, né, seja. E de outro lado, dentro de toda essa situação, estão os escribas, estão os fariseus, os saduceus, o povo em geral. Em especial, os escribas e os fariseus, que são aqueles que têm uma ascendência maior na comunidade daquele tempo. E se vocês leram lá o trecho, ele está falando primeiro aos fariseus, que os fariseus estão cobrando Jesus dos ensinamentos que ele está dando. E antes dele dizer para os discípulos, vós sois irmãos, aquela frase que está lá, um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos, antes dele dizer essa frase, ele está tratando também com os fariseus e os saduceus, não tanto os saduceus, mas os escribas, porque os fariseus, no entanto,
eles se vestem de roupas finas, sabe? Largas assim, sabe? Com frases. Eles andam separados do povo, né? Moram em lugares, nos condomínios deles, naquele tempo, né? Separado. Não se mistura com o povo mais simples, ali, os fariseus. E eles seguem a lei, sistematicamente a lei, quase que escandalosamente a lei, né? Assim como os mestres da lei, chamados mestres, os professores, tudo, ensina a lei. O que é a lei? A lei no Antigo Testamento existe 613 mandamentos. 613 mandamentos, resumido em 10 mandamentos. Na verdade, são 9 mandamentos. Santo Agostinho, já no tempo dele, ele então organizou em 10, e começa a amar a Deus sobre todas as coisas, e vai terminar lá no 10º mandamento, no 9º mandamento, dividido em 2, ali. Então eles seguem ao pé da letra aquilo, de forma que para eles a lei é que salva. Para Jesus, né, que salva não é a lei ajuda, que salva é Deus, é o amor a Deus, é Deus que salva. Por isso que ele vai terminar com aquela frase, o discurso dele, desse capítulo 23, ali. Que salva é o amor de Deus, a graça de Deus. E os fariseus, os mestres da lei, primam, né, pela lei. Para eles, têm de cumprir a lei. E tem outra coisa que eles fazem, os mestres da lei e os fariseus. Colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. O que é isso? Obrigam as pessoas a cumprir severamente a lei, ao passo que eles não. Eles ficam deles, na boa. É aquele velho ditado: faça o que eu mando e não faça o que eu faço, né? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Eles diziam, porque eles tinham em primeiro lugar, eles tinham não só a obrigação, mas o direito de explicar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Era deles o direito de ser professor, como mestres da lei, de ser catequistas, como mestre da lei, de ser divulgadores da palavra, como os próprios fariseus. Por dentro, né, por fora bela viola, mas por dentro, né, pão bolorento, que faziam aquilo para adquirir posição social, elogios das pessoas. Eles reclamavam para si os primeiros lugares nas assembleias. O povo ficava lá atrás. A nossa igreja, até o século passado, até lá por os anos 1920, 1910, ainda 1900, 1850, 1900, ainda conservava muito disso. Aqui em Jacareí, não sei se ainda tem, se tinha, mas tinha aqui. Como lá em Aparecida tinha. A igreja tinha a parte central rebaixada. A parte lateral, tinha as colunas assim, mais alta. E em cima, a igreja tinha aquelas varandas, né? As igrejas antigas ainda têm. Sobe na escada, fica lá em cima. Por que era isso? Essa parte de lá tinha bancos, lá também. Geralmente ainda tinha um cercado assim, um tipo capela assim, onde tinha mais reservado ainda. Porque os nobres que ficavam ali, nessa parte elevada,
e os mais nobres ficavam lá em cima. E esse miolo sem o banco é para os escravos, para o povo simples, que vinham na celebração e ficavam ali, não tinha banco, ficavam em pé, sentavam no chão. Até começo do século passado, pelo 1900, 1800 e pouco, era assim a igreja. Então ela era muito assim, farisaica, vamos dizer assim. Para aqueles que tinham posição social, tudo. Para os pobres, nada. Depois que isso foi tudo quebrado com o Concílio Vaticano II, quebrado isso tudo, ficou tudo assim. Muitos, Lei Aparecida parece que até tirou na Basílica Antiga, essa parte elevada por causa disso, né, ali. Então, isso era dos fariseus. Eles reclamavam para si o direito, os melhores lugares na igreja. Os nobres ficavam lá em cima, ficavam ali no canto. Não se misturava com todo mundo, como é hoje. Né? Como é hoje. E as mulheres de um lado, e os homens do outro, e tinha todas essas coisas aí, né? Então isso é dos fariseus, e os mestres da lei ensinavam tudo. E Jesus pegou esses 613 mandamentos, resumido em 10, que nós aprendemos na nossa catequese. Se eu perguntar aqui, não é todo mundo que sabe os 10 mandamentos, né? Se souber uns 4, 5, um ou outro capaz que sabe os 10 mandamentos. E resumi em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso ele ensinou aos discípulos. Enquanto os fariseus e os mestres da lei reclamavam para si o direito de ser mestre de todos, de ensinar a todos, e os outros todos eram aprendizes, Jesus faz diferente. Um só é o vosso mestre. Um só é vosso mestre. Quem é esse mestre? É Deus, na pessoa de Jesus, ali presente. Não são os muitos, os filósofos, os doutrinários, que eles ensinavam, as correntes. Mesmo entre os fariseus, tinha aqueles que eram mais laxistas, que eram mais leves, outros que eram mais radicais. Como a gente vê hoje lá no Oriente Médio, né? Com o Talibã lá, né? Aqueles mais radicais, aqueles menos radicais ali. Então era assim com os fariseus. Um só é o vosso mestre, e a doutrina do vosso mestre é essa: amar a Deus e amar o próximo. Um só, e vós todos são irmãos. Por que Jesus diz são irmãos? Por quê? Isso está fundamentado numa premissa da seguinte: quem dá a vida para nós? O que dá a vida para nós? Humana, em primeiro lugar. É o que nos dá a vida? Se tirar de nós, a gente vira um cadáver humano. Ó, gente, hein? Ele tem um nome de amor também. É o Espírito sopro. Espírito é sopro, ruá. Ruá é sopro. Pneuma. Né? Por isso que o que dá vida à roda do carro, do automóvel, do caminhão, é o ar. Senão o pneu vira uma mochiba, né? Não dá vida, não roda. Então o ar. Quem dá vida a humana é o espírito humano. E Jesus diz
quem dá vida a vida sagrada, divina, ao ser humano é o Espírito. O Espírito, você não sabe o que é o Espírito Santo? É o Espírito, fala alto. Vem Espírito Santo, vem dar vida para nós. É o Espírito Santo que dá vida à comunidade. É um só Espírito. O Espírito Santo é único, e dá vida a toda a comunidade. Por isso que Jesus diz: vós sois membros de um só corpo, que é a igreja, da vida. Por isso que ele vai dizer: vós sois irmãos, e todos, plural, vós, todos vós, indicativo, sois irmãos. O que é irmão? Faz parte do mesmo corpo, da mesma família que a igreja. Um só Pai, Deus. Um só Pai, Deus, de todos nós. Um só Espírito Santo, que dá vida a todos nós. Santo não é porque é só puro, mas porque é sagrado. Puro e sagrado, santo é sagrado, né? Então ele diz isso. Então não tem, sabe, numa família, embora nós temos as nossas habilidades diferentes, mas o Espírito é um só. Qual é o Espírito que deve existir na família de Deus? Entre os fariseus, entre os mestres da lei, não existia isso, porque o que dominava era a lei. Então havia muita discórdia entre eles sobre a interpretação da lei, né? Mas na igreja, gerado pelo Espírito Santo de Deus, um só Espírito, o que deve existir na igreja? O que deve existir na igreja? Em primeiro lugar, o amor. Sim, esse é o Espírito. O Espírito de Deus tem esse nome do amor de Deus. Mas o que deve existir? Como é que a igreja deve viver? Explica melhor. Bateu na trave. Quase entrou, está correndo na linha. Como que a igreja deve viver? É comunidade, bateu na outra trave, está correndo na linha. Como? Hã? Fala alto. A união faz açúcar, né? Também está correndo na linha, batendo na trave em cima. Deve viver em Jesus, manda teu Espírito criar em nós essa comunhão. Deve viver em comunhão, comum união. Numa comum união. Entendeu? Numa união comum entre nós. Não uma comunhão, eu faço comunhão com você se você aceitar as minhas ideias. Isso não é comum união. Uma comum união. Essa comum união é gerado pelo amor de Deus, que é o nome, que é a característica, que é a alma do Espírito de Deus, que gera em nós essa comum união. Mesmo a gente, cada um de nós, temos habilidades diferentes, mas sempre numa comum união. Numa comum união.
né? Cada um faz uma coisa, mas sempre em vista de uma comum união. Um é ministro, outro é padre, outro é leitor, outro é cantor, outro é musicista lá do instrumento, do violão. Cada um faz, mas tudo converge para quê? Para uma comum união, comunhão. Cristo deu a sua vida para que todos nós fizéssemos com Ele uma comum união, quer dizer, uma comunhão de vida. Isso que Jesus diz ali, vós sois irmãos, cada um com o seu jeito, com o seu tamanho, com a sua habilidade, com a sua inteligência, mas sempre voltado para uma comum união. E os fariseus eram diferentes, eles que eram importantes, os outros não importava, não prestava para nada. Os mestres da lei diziam, nós é que sabemos tudo, vocês sabem nada. E na igreja não pode ser assim. Aquele que tem mais oportunidade de estudar, deve ajudar as outras pessoas a ter acesso a essa comum união de fé e de amor. Todos nós, né? Os mais jovens, vamos dizer assim, que têm mais forças, devem ajudar os mais idosos a caminhar, a ter acesso, com paciência, que é do amor, com dedicação, que é do amor, com alegria, que é do amor, que são virtudes do amor, dons do amor, a ter acesso a essa comum união. Aos doentes, onde estão lá em casa, lá deitado na sua cama, não pode se mexer muitas vezes, mas eles levar essa comum união. A igreja precisa se fazer presente lá, se estender através das pessoas para alcançá-los lá, onde eles estão, levando essa comunhão, essa comum união de todos nós, expressa na alegria, expressa no amor. O perdão é fruto dessa comum união, do Cristo, de um só Espírito, Espírito de amor. Espírito de amor que Deus nos dá. Né? Então, é bem nesse sentido que ele vai dizer essa frase lá, olha lá. Diz assim, um só é vosso Deus, é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O espírito da irmandade tem de ser de amor. O espírito do mundo quebrou isso, está quebrando isso, está dividindo famílias, dividindo comunidade em muitas partes. Só porque não aceitou o jeito desse, o jeito daquele, então vamos criar nossa comunidade. Está tudo errado isso daí. Eu não gosto de falar essa palavra, errado, mas isso é fruto do egoísmo, é fruto da ganância, é fruto do inimigo, dividir, só porque não preencheu a minha perspectiva. Não. Abra-te ao Espírito Santo de Deus. Deixa-te ungir pelo Espírito Santo de Deus desde o teu batismo. Renda-se à graça de Deus que está no Espírito Santo de Deus. Você vai ver que a comunidade é a casa, é a família, é o lugar onde nós crescemos no amor, temos alegria, conseguimos perdão, alcançamos o perdão, alcançamos a comunhão com os irmãos. Como é bom estar em comunidade, como é bom estar junto com os irmãos, quando comunga esse Espírito Santo de Deus. Amém? Vem Espírito Santo, vem iluminar, vem
Espírito Santo, vem, vem iluminar a nossa vida, vem. A comunidade vem iluminar, nossa família vem. Todas as pessoas vêm. Levanta agora, levanta seus braços e diz: vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. De novo. Espírito Santo, vem, vem iluminar. Amém.